Bom dia, filhos e filhas de Deus, Pai, seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês, que vocês venham refletir essa passagem de hoje, que ela venha falar grandiosamente no coração de vocês, em nome de Jesus. Bom, gente, antes de eu estar iniciando essa passagem de hoje, quem estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar novos vídeos, vocês possam estar sendo avisados pelo YouTube. Bom, gente, o tema da passagem de hoje é dois temas. O primeiro tema é o sonho de José, que é Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 11. E o próximo que eu vou falar também é Gênesis. O próximo tema é José revela a verdade, que é Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao 28. Vamos para a primeira passagem de hoje, o sonho de José. Quem puder abrir sua Bíblia e acompanhar, quem não puder, eu vou estar fazendo leitura aqui nesse momento. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido com estrangeiro. Esta história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava aos rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. Contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viveram com o pai e gostavam mais dele que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, ele passava a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, disse. Estava amarrado um feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e seu feixe se juntaram ao seu redor do meu e curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Teve outro sonho, desde a vez do sol e lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai os seus irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse, o que sonho foi esse? Você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele e o pai, no entanto, refletiram naquilo. Bom, gente, o que essa primeira passagem de hoje ela vem nos ensinar? Essa passagem de hoje ela vem nos falar sobre José, o sonho de José. A gente vê muito claramente aqui que no começo da passagem que José era um filho, Israel teve um filho que era José. E como ele teve esse filho mais na sua velhice, então ele começou a gostar mais de José. Então ele deu até um presente de José, que era uma túnica mais longa. E com isso despertou o ciúme, a inveja dos seus irmãos. Com isso, José continuou. Então José teve um sonho. E esse sonho de José, essa revelação, José contou para os seus irmãos e ficou ainda pior, porque através desse sonho, os irmãos ficou mais ainda nervosos com José. E ele conta que havia alguns feixes de trigo e os feixes dele tinham se espalhado e esses feixes começou a se levantar e os feixes dos irmãos dele começaram a curvar diante dos feixes dele. Então os irmãos deles começaram a falar, você está nos dizendo que nós teremos que você vai reinar contra nós e nós já temos que jear perante a ti.
Então, ele contou esse sonho para o seu pai. Então, o seu pai também fez a mesma coisa, repreendeu ele, dizendo: você está dizendo que eu e a minha mãe teremos que dobrar os nossos joelhos e gerar perante a ti? Então, mas mesmo assim, aí, a partir daí, os irmãos de José odiaram mais ainda. O que quer dizer essa passagem, gente? Muitas das vezes, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo na vida, sempre vai ter pessoas que vão levantar contra você. Sempre vai ter pessoas que vão querer julgar, sempre vai ter pessoas que vão querer arruinar os seus sonhos, vão querer fazer você desistir, vão querer fazer você não chegar até o seu objetivo. E isso acontece porque essas pessoas, elas vão ter inveja de você, porque ela não quer ver você crescer, ela não quer você ter uma melhor vida. Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, mas Deus nos fala que a gente tem que continuar persistente, porque Deus ainda realiza sonho. Então, se Deus está te mostrando que Ele vai te abençoar nesse sonho, continue. Por mais que as pessoas falem na sua vida, por mais que as pessoas venham querer arruinar os seus sonhos, mas continue sonhando, continue caminhando nos seus objetivos, continue orando, peça de seguimento ao Senhor e peça para que Deus continue sempre abençoando seus sonhos, porque na vida é assim, é na dificuldade que o Senhor nos honra, é na dificuldade que você vai vencer todos os seus obstáculos, porque muitas das vezes, se a gente chegar nos sonhos sem nenhuma dificuldade, a gente não vai dar valor lá na frente. Então, gente, por mais que venham as tribulações na sua vida, por mais que venham os obstáculos, esses obstáculos vão te fazer ficar mais forte, esses obstáculos vão te fazer crescer mais. Eu falo isso até por experiência própria, porque quando eu fiz faculdade, eu tive muita dificuldade para chegar até onde eu cheguei, que é a minha formação. Por isso eu passei por muita tribulação, passei por muitas dificuldades, preocupações, já tive muitas vontades de desistir, mas graças a Deus, Deus me deu força, Deus me fortaleceu. Orei, pedi a Deus para me dar força todos os dias. Então, eu agarrei na mão de Deus e eu disse assim, eu sozinho, se eu dou um passo, Deus dá dois para mim. Então, eu fui nisso, fui agarrando firme, Deus foi comigo todo momento, todos presentes. É como Ele diz na sua palavra, no mundo em mim você terás paz, no mundo aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, gente, Jesus venceu o mundo e Ele está nos falando que nós também vamos vencer. E Ele estará sempre conosco, nos acompanhando e nos fortalecendo. Por mais que as dificuldades venham na nossa vida, o Senhor sempre estará com você, estará comigo, nos abençoando e nos fortalecendo. Por mais que você caia e venha desistir, Deus estará ali, te dando a mão e falando, não, levanta, filho, continue, porque a sua vitória vai ser lá na frente. Glória a Jesus. Então, gente, creia no Senhor, tenha fé, nunca desista dos seus sonhos, porque Deus tem coisa grandiosa para você ali, lá no final. Creia. Vamos para a próxima passagem de hoje, vamos para o próximo tema. O próximo tema é José revela a verdade, Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao 28. Vamos para mais uma leitura de hoje. Essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos. Ali estava e gritou: Sai todos. Assim ninguém mais estava presente. Quando José revelou seus irmãos, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. A notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Chegou mais perto, disse José, seus irmãos. Ele se aproximou e disse: Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora se finja nesse crime por terem me vendido para cá, pois fui para salvar a vida de Deus,
para salvar que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um renascente nessa terra, para salvar-lhe a vida como grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim próprio Deus. Ele me tornou ministério de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E voltei depressa, meu pai, e diga-me assim, disse seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu vieres da religião de gosto, ficará perto de mim. Tu os meus filhos, tu os netos, tu os ovelhas, teus bois, todos os meus bens. Eu te sustentará ali, porque ainda haverei 5 anos de fome, do contrário, tua família, todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo isso, seus próprios olhos, meu irmão, Benjamim também. Realmente eu sou aquele que estou falando com vocês. Conte meu pai, conte a honra quanta honra que presto no Egito. Tudo que vocês me testemunharam, traga meu pai para cá depressa. Então ele lançou chorando de seus irmãos, Benjamim, abraçou Benjamim também, abraçou chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos, chorando com ele, e depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Bom, gente, o que essa próxima passagem ela vem nos ensinar? A gente vê bem no começo da passagem de... a gente vê, quem lê a passagem de José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Como os irmãos de José tinham muita inveja de José, pelos sonhos que ele teve, por o pai dele amar mais ele do que os outros, não por amar mais, mas por ele gostar dele. Então, eles venderam José para o Egito, para o povo de Egito. Mas só que isso era um propósito de Deus para José, para que ele possa, para que ele salvasse Egito e de toda a fome que ia acontecer. Se você ler a passagem de José, você vai entender claramente a história de José. E Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha uma missão para José. Então José cumpriu essa missão que Deus estava passando para ele. Mas os irmãos de José não entendiam o propósito de Deus. Os irmãos de José não entendiam porque a inveja já cobriu o coração deles. O ciúme já cobriu o coração deles. Então, eles queriam livrar de José para que ele não pudesse mais viver com José. Mas então, Deus teve um propósito para José, onde José foi para o Egito e livrou todas as pessoas de toda a fome. Porque José interpretava sonhos, então Deus usou ele poderosamente naquela cidade. A gente vê muito claramente nessa passagem que mesmo os irmãos de José, julgando José, odiando José, José em maneira alguma fechou seu coração por diante de seus irmãos. Porque José amou seus irmãos, perdoou seus irmãos de tudo que eles fizeram com ele, e seus irmãos ficaram sem compreender nada, e ele explicou tudo para ele. Não foram vocês que mandaram para cá, foram Deus que tinha um propósito para mim, para que eu pudesse governar Egito e tirar a fome de todos vocês. Então, gente, o que essa segunda passagem vem nos ensinar? Quantas vezes pessoas fazem mal para a nossa vida e a gente começamos a odiar essas pessoas? Quantas vezes as pessoas acabam com a gente e a gente continua guardando ódio no nosso coração, continua a gente querendo fazer vingança, e a gente vê claramente que José, por mais que os irmãos deles não gostavam dele, por mais que os irmãos deles não invejavam, ele no final o perdoou eles. Ele no final ainda salvou a vida deles, porque ele tirou de todas as fomes. A gente vê claramente na passagem que José deu tudo para eles, para que eles não vivessem na miséria. E assim a gente também tem que ser com aquelas pessoas que nos fazem mal. É como diz Jesus, amais aqueles que maldiçoam e perdoais aqueles que bendizeis. Porque a gente tem que amar ao próximo como a ti mesmo. É como Deus nos ensinou.
aquele que me ama amará o seu próximo como a ti mesmo. Então, gente, a gente deve amar o nosso próximo como a si mesmo. Porque por mais que as pessoas fazem o nosso mal, por mais que as pessoas continuem nos fazendo mal, nos pisando, nos desejando mal, a gente tem que fazer o bem para aquela pessoa. A gente tem que continuar orando para aquela pessoa, para que Deus possa tocar no coração daquela pessoa, para que o Senhor traga uma paz no coração das pessoas. Porque Deus nos ensinou a amar uns aos outros. Porque Deus nos perdoou, porque Ele enviou o Seu Filho ao mundo por perdão a todos, para perdoar todos os nossos pecados. Por mais que nós errou, por mais que nós pecou, o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos perdoar. Então, se Deus nos perdoou, por que a gente não pode perdoar o nosso próximo? Senhor, Deus é amor, e se Deus é amor, e se o amor está no seu coração, você conseguirá perdoar o seu próximo, porque Deus já habita no seu coração. Então, gente, essa passagem de hoje, ela veio ensinar duas coisas. A gente nunca desistir dos nossos sonhos e a gente perdoar o nosso próximo, por mais que ele nos faça o mal, porque Deus o amou e Ele nos ensinou a amar os próximos como a nós mesmos. Vamos fazer uma oração aqui nesse momento, gente, para a gente estar pedindo para que Deus sempre nos proteja, pedindo para que Deus sempre para que proteja os nossos sonhos, para que a gente nunca venha desistir dos nossos sonhos, para que a gente continue persistente, por mais que os obstáculos venham na nossa vida, que a gente continue firme, como José continuou, como José obedeceu os propósitos de Deus na vida dele. E também, gente, para que a gente sempre venha perdoar as pessoas, por mais que elas nos machuquem, por mais que elas nos tragam dor, para que a gente ore para essas pessoas, para que Deus liberte elas, para que Deus traga uma cura na vida delas, e para que Deus nos encha do amor e enche o coração dela também de amor, porque nós devemos amar uns aos outros. Vamos fechar os nossos olhos aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai, por mais um dia de oração, meu Pai, de pregação, meu Pai. A palavra do Senhor de hoje, Senhor, veio nos ensinar sobre os sonhos de José, meu Pai, sobre os nossos sonhos, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, as pessoas querem que nós desistimos dos nossos sonhos? Quantas vezes, pessoas invejosas fazem de tudo para que a gente desista dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, Senhor. Mas o Senhor nos ensina através dessa passagem, meu Pai, que o Senhor tem propósito na nossa vida, meu Pai. Que o Senhor sempre estará, Senhor, nos protegendo, Senhor, e abençoando os nossos sonhos, meu Pai. Para que a gente nunca desista, meu Pai. Porque o Senhor tem uma vitória para a gente lá na frente, meu Pai. Mas para que essa vitória venha na nossa vida, a gente precisa acreditar, Senhor. A gente precisa persistir, meu Pai. Por mais que os problemas venham na nossa vida, por mais que as coisas deem ruim, meu Pai, o Senhor sempre nos mostra que a gente tem que persistir, que a gente tem que continuar, porque o Senhor nos mostra que no Senhor nós encontraremos a paz. No mundo, sim, nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Aleluia, Senhor. Então, meu Pai, que nós continue sempre persistentes, meu Pai, que nós continue sempre firme no seu caminho, Senhor, nos seus propósitos, porque o Senhor tem grandes coisas na nossa vida e a gente cremos nisso, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor sempre nos abençoa. Estamos debaixo de suas mãos poderosas, Senhor. Somos potentes em suas mãos, porque o Senhor nos faz potentes em suas mãos. E a outra passagem nos ensina, meu Pai, que devemos amar uns aos outros como a si mesmo, como o Senhor nos ensinou, Senhor. Como o Senhor sempre perdoou, como o Senhor nos perdoou de todos os pecados, assim devemos fazer com as outras pessoas, meu Pai. Perdoar aquelas pessoas que nos amaldiçoou, perdoar aquelas pessoas que nos trouxe dor, aquelas pessoas que nos trouxe uma mágoa no nosso coração, meu Pai. Então eu lhe peço, meu Pai, que a gente venha, Senhor, abrir os nossos corações, meu Pai. Que a gente venha tirar, meu Pai, tudo aquilo que não presta, meu Pai. Tudo aquela imundície, meu Pai. Todo o ódio, meu Pai. Toda a inveja, meu Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Que venha cair por terra agora em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, um coração novo, meu Pai. Um coração dourador, Senhor. Um coração cheio de misericórdia, meu Pai. Um coração cheio do amor. Um coração cheio do Espírito Santo, meu Pai. Porque o Senhor sempre nos mostra, Senhor, que o Senhor é o amor, Senhor. E o Senhor é o amor. O Senhor nos ensina a amar ao próximo como a Ti mesmo, Senhor. Então, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, que a partir desse momento, Senhor, que o nosso coração venha ser um coração novo, meu Pai. Senhor, eu lhe peço também, Senhor, que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo
Nunca desista do seu sonho. Abençoa o sonho dessas pessoas, meu Pai. Abençoa os objetivos dessas pessoas, meu Pai. Que elas venham seguir firme em seus caminhos, meu Pai. E que elas também venham amar o seu próximo com a ti mesmo, meu Pai. É que eu lhe peço nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Jesus. Essa é a passagem de hoje, gente, que vocês venham refletir. Que essa passagem de hoje venha falar grandiosamente no coração de vocês. Compartilhe esses vídeos com os seus amigos, com os seus familiares, com pessoas que precisam de uma palavra de bênção na vida, em suas vidas. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.